Hoje eu estava na terapia, eu estava refletindo sobre uma coisa com a minha terapeuta. Eu, em alguns momentos, tenho uma forma muito reativa de falar as coisas. E aí eu comecei a analisar de onde vem isso, sabe? E isso vem justamente nos momentos em que eu recebo um feedback, em momentos que eu recebo uma crítica que eu não gostei, em momentos que uma pessoa fala uma coisa que na minha cabeça soa um pouco injusto, e eu tenho uma reação, e não é uma resposta, sabe? Normalmente eu tenho uma resposta, uma reação imediata. E quando a gente tem reações assim, que não são muito pensadas, né, e que também não fazem tanto sentido, porque na vida adulta a gente não tem que ficar justificando nada, nem batendo boca com ninguém. E claro, gente, essas reações assim, elas vêm de pessoas que obviamente eu me importo com a opinião, né, porque se fosse qualquer outra pessoa e de uma forma aleatória, essas coisas entram no ouvido e saem no outro. Mas quando eu comecei a pensar nisso e eu cheguei nessa conclusão na terapia, eu entendi que havia uma reação por traumas, né? Por situações que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, de muita cobrança, de muita rigidez. E isso desperta um gatilho como se eu pensasse assim, eu não preciso disso agora. Eu não tenho que ter ninguém me cobrando, ninguém tem que falar nada comigo, eu não fiz isso dessa forma. E a minha terapeuta falou muito isso comigo, falou assim, adultos não se justificam quando sabem a verdade. Isso é uma coisa de situações de maturidade, comportamentos na adolescência, né, que interpretam de uma forma errada. Às vezes a pessoa tá só falando assim, filha, você devia ter feito para casa, você dormiu a tarde toda. E aí a reação é, você tá falando que eu não tô cansada? Você tá falando que eu não poderia dormir? Ou duvidando que eu tô me sentindo exausta? Eu posso me sentir exausta? Sabe essa reação, assim, que não tem nada a ver? Foi só um comentário e era só pra você falar, é verdade, eu fiquei cansada mesmo. E eu comecei a pensar, assim, sobre quão nós somos mais poderosas quando nós estamos calmas. E eu também refleti sobre uma outra coisa. É muito importante que a gente fale com as pessoas no mesmo tom e da mesma forma que nós gostaríamos de ouvir as pessoas. E um terceiro aprendizado é que a escuta é a ferramenta mais valiosa quando você também quer falar e ser ouvido. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar com alguém que sempre que você vai trazer algo, essa pessoa te interrompe e ela não permite que você complete a sua fala. Principalmente em situações de briga. Tem conversas assim com algumas pessoas que você não consegue falar. Você não consegue pronunciar o que você gostaria. E a gente até desanima, né? A gente fala assim, eu não vou falar nada, não deixo pra lá e tal. Quando na realidade seria extremamente importante que houvesse um diálogo na situação. E a Bíblia fala em Provérbios 15:1 que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A ira, desculpa. Então pensem comigo, a palavra calma, ela vai trazer acolhimento. Ela vai desviar a fúria e ela não desperta ira. Então, às vezes, eu entendo que é muito indignante a gente escutar algumas coisas e fala assim, nossa, não acredito, meu Deus, que raiva. Mas é muito importante nós entendermos que muitas coisas que as pessoas falam pra nós, em muitos momentos, diz mais sobre elas do que sobre nós. E uma outra coisa extremamente importante é nós compreendermos que nós não precisamos ter reações desproporcionais diante de situações que podem ser alinhadas e conversadas.